Olá, meus amados irmãos, todos que nesta oportunidade nos acompanham aqui na nossa live Missão em Foco. A paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria poder estar de volta com você para mais esse momento aqui muito especial, não é? Onde vamos estar compartilhando com você uma reflexão bíblica, também informações do trabalho missionário, relatos do campo missionário, e estaremos também no programa, na live desta segunda-feira, conversando com o pastor Anderson Cavalcante, um dos entusiastas da obra missionária no estado do Maranhão, e nós cremos que este momento será muito precioso. Teremos também na live de hoje a participação aqui do cantor Jean Tabosa, que terá uma participação especial aqui no Louvor, nesta tarde. E nós cremos que esse momento será um momento muito especial de Deus em nossas vidas. Então vamos para a palavra de Deus. Eu quero convidar você para lermos a Santa Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15, e o verso de número 30. É o texto que estaremos lendo nesta oportunidade para compartilhar convosco uma rápida reflexão. O texto nos diz: E rogo-vos, irmãos, por o nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais por mim a Deus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti estamos, da Tua bendita palavra, te pedimos a Tua bênção sobre esta live, sobre todos os que nos acompanham neste momento. Abençoa esta reflexão e os nossos corações para recebê-la, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o grande entusiasta da obra missionária dos tempos bíblicos, e eu diria que uma das mentes que teve a maior percepção do que realmente é missão, do que é a obra missionária. Inclusive, esse texto do capítulo 15 de Romanos é uma demonstração do quanto Paulo ele tinha percepção da obra missionária, não é? E aqui ele convida os irmãos de Roma para, por nosso Senhor, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, combater com Ele em oração. E é sobre isso que a gente quer refletir um pouco com você esta tarde, sobre a importância da oração e do jejum na importante tarefa de ganhar almas para o reino de Deus. O apóstolo está mencionando esse pedido de oração dentro de um contexto missionário. Ele estava de plano a ir à Espanha, de passagem por Roma, e ele pedia oração à igreja para que o Senhor o livrasse dos rebeldes da Judéia e ele pudesse partir para a Espanha passando por Roma. Então, esse pedido de oração, um pedido de oração dentro do contexto missionário. E eu quero dizer a você que nos acompanha, o nosso movimento missionário, os nossos missionários de campo, que, indubitavelmente, os corações humanos, eles são completamente mais tocados quando nós transmitimos a palavra regando, não é, esses solos, esses terrenos com as águas das nossas próprias lágrimas. Parece-nos ser isto o que diz o Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos. A história é enfática em mostrar
testemunhos muito importantes, não é? A esse respeito. O que não dizer de David Brainerd, o grande missionário aos índios pele vermelhas? É muito interessante refletirmos sobre a história deste grande missionário. Disse que ele era um jovem franzino, não é? E bastante jovem, aos 20 anos de idade, ele tem a sua experiência de conversão, e estudando ainda no seminário, aos 25 anos, quando já conclui o seminário e dá início ao seu ministério aos índios pele vermelha, ele se dedica intensamente ao trabalho de evangelizar aqueles índios. E os relatos testificam de que David Brainerd, ele teve uma vida de intensa oração. E antes mesmo de ir para o seu primeiro contato com os índios, que eram, por sinal, índios ainda muito brabos, ferozes, disse que quando ele, depois de uma longa viagem, chega ali e já avista a fumaça da aldeia, ele se põe a orar. Apesar de chegar muito cansado, ele se põe a orar intensamente, clamando pela salvação daqueles índios, e os índios os cercam ali, já com más intenções, mas Deus age e eles não fazem nada com ele. E quando ele chega na aldeia, esperando ter uma recepção bastante áspera, ao contrário disso, os índios são muito solícitos com ele. E ele começa a ir à aldeia e começa um movimento de intensa oração. Eu quero compartilhar com você, nesta oportunidade, relatos, não é, da biografia de David Brainerd, da sua intensa vida de oração e jejum pela salvação dos índios pele vermelha. É dele que temos o seguinte relato: ofereci-me alegremente para passar os maiores sofrimentos pela causa de Cristo, mesmo que fosse para ser desterrado entre os pagãos, desde que pudesse ganhar as suas almas. Então Deus me deu um espírito de lutar em oração pelo reino de Cristo no mundo. Retirei-me cedo de manhã para a floresta e foi-me concedido fervor em rogar pelo avanço do reino de Cristo no mundo. Ao meio-dia, ainda combatia em oração a Deus e sentia o poder do divino amor na intercessão. Passei o dia em jejum e oração, implorando que Deus me preparasse para o ministério e me concedesse auxílio divino e direção, e me enviasse para a seara no dia designado por ele. Quão bendita a sua companhia! Ele me concedeu agonizar em oração até ficar com a roupa encharcada de suor, apesar de eu me achar na sombra e de soprar um vento fresco. Uma das coisas que David Brainerd mais destaca na sua biografia e no seu ministério, que foi muito intenso, curto e muito producente, é a sua constante luta com Deus em oração pela salvação dos índios pele vermelhas. Meus irmãos, ele conta que muitas vezes ele se encontrou ensopado de suor, mesmo estando em um ambiente fresco, de agonizar pela salvação daquelas pobres almas. A história é pródiga em mostrar que o agir de Deus foi tão profundo no ministério de David Brainerd, que certa feita ele estava pregando e ele não tinha habilidade com a língua, ele dependia de intérprete, e o seu intérprete estava tão bêbado a ponto de quase não conseguir segurar-se em pé. Mas ele pregava e mesmo interpretando, mesmo tendo o intérprete tão bêbado, a palavra foi tão poderosa que naquela oportunidade várias vidas se entregaram
ao Senhor Jesus. Meus irmãos, eu tenho pensado comigo sobre o quanto é importante a oração e o jejum na tarefa de ganhar almas. Nós precisamos regar esses terrenos tão áridos dos corações humanos, com as nossas lágrimas diante de Deus, em luta, para que Deus os visite, para que o Espírito Santo os convença, para que essas pessoas sejam tocadas. David Brainerd nos lega um grande legado de alguém que lutou com Deus pela salvação daqueles a quem ele evangelizou e procurou alcançá-los. É muito importante observarmos que o nosso ministério de ganhar almas, e eu falo agora diretamente a você, missionário, homem de Deus que está no campo missionário. Quem sabe tem sido muito difícil as decisões no seu campo de atividade missionária. Quem sabe você tem se dedicado muito a muitas atividades, mas a produtividade no sentido de decisão tem sido tão pouca. A exemplo de David Brainerd, a exemplo do grande missionário Paulo, nós precisamos batalhar em oração diante de Deus e com Deus pela salvação destas pessoas. Talvez, caro missionário, você precise parar um pouco nessa caminhada de muito ativismo e muitas vezes de pouco resultado, para descer na presença de Deus em um tempo mais particular com o Senhor, em jejum e oração, e clamar e lutar com Deus pela salvação das almas. E seguramente o seu ministério terá uma desenvoltura muito maior. Vidas se decidirão e o nome de Deus será glorificado. Nós temos o exemplo de Paulo ao escrever aos Efésios e ao pedir oração. É muito importante observar isso. Paulo vai dizer, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ele conclui no verso 19 do capítulo 6 de Efésios. E por mim, para que me seja dada a palavra, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Nós precisamos buscar a Deus, para que Deus nos dê palavra no abrir da nossa boca. Nós precisamos orar pelos pecadores, pelas vidas que estão imersas no pecado e derramar a nossa própria alma diante do Senhor, para que o Senhor visite essas pessoas, alcance e as salve. Caro missionário, busque ao Senhor. Se o seu campo de atividades, as decisões têm sido muito poucas, as resistências têm sido muito, pare um pouco do ativismo da caminhada para estar um tempo a sós com Deus, em oração e jejum, em luta com Deus pela salvação das pessoas do seu campo missionário. E Deus fará uma obra incomparavelmente maior. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando nesta oportunidade. Nós vamos agora com um louvor aqui com o nosso convidado dessa tarde, né? Cantor Jean Tabosa, que vai nos trazer neste momento, não é, um louvor. E na sequência a gente volta com informações do campo missionário para você, tá bom? Então vamos com o cantor Jean Tabosa nesse momento, trazendo aqui um louvor. É o nosso convidado dessa tarde, um amigo aqui da caminhada do Evangelho, glória a Deus. E ele vai agora apresentar o louvor em nome de Jesus.
Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero externar a minha alegria de poder estar aqui juntamente com os nossos irmãos, meu pastor Francisco, a todos que aqui estão, que Deus o abençoe em o nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao nome do Senhor, porque é digno de ser adorado. Aleluia. Glória a Deus. No paraíso eu sei que um dia voarei com os querubins. Só de pensar que alegria que invade o meu ser, e por isso eu canto assim. Nazareno, Nazareno, tu és tudo para mim. Nazareno, Nazareno, tu és tudo para mim. No céu vou viver cantando de alegria ou coisa assim, pois já vejo os céus abertos esperando por mim. Oh, glória a Deus. Em breve esse dia vai chegar, quando nós vamos encontrar com o nosso Senhor no céu de glória. Aleluia. Não desista do céu, não desista. Aleluia. Jesus te ama, oh glória. Meu futuro eu já sei, é viver feliz ali, onde não há dor ou pranto, onde a morte nem o sol e nem o mal vai existir. Eu verei em meio à multidão meu Jesus pra mim sorrir. Nazareno, Nazareno, tu és tudo para mim. No céu vou viver cantando de alegria ou coisa assim, pois já vejo os céus abertos esperando por mim. Aleluia. Nazareno, Nazareno, tu és tudo para mim. Nazareno, Nazareno, tu és tudo para mim. Glória a Deus, amém. Graças a Deus. Louvamos a Deus pelo momento feliz, não é? De estarmos aqui nesta live missionária nesta tarde. Louvamos a Deus pela vida do cantor Jean Tabosa, a sua participação aqui. E queremos cumprimentar os irmãos que nos acompanham nesta oportunidade. O Kleber Batista está em nossa companhia, a missionária Geide Araújo, o Eronilson Cruz, o Gilmar Batista, vários irmãos aqui acompanhando a nossa programação. O Misael Alves, também em nossa companhia nesta tarde. O pastor João Leandro, né, lá na área missionária de Rodagem, também com a gente nesta oportunidade. O
pastor José Luiz, da área missionária de Santa Maria, também acompanhando a programação nesta oportunidade, e vários irmãos aqui participando. Você pode participar aqui com a gente no nosso chat, mandar aqui a sua mensagem, de onde você está participando com a gente, não é? E com certeza nós estaremos fazendo menção aqui da sua participação com a gente, né? Participe, opine. A nossa live também é uma live interativa. Nós queremos esse feedback com você que está aí do outro lado, acompanhando a nossa programação, tá bom? A gente vai agora para um rápido relato das atividades da Semadema nesta semana. Uma semana aí de muito trabalho, a semana que se passou, e nós estivemos aí numa turnê pelo Maranhão afora, numa turnê de atividades, não é? Iniciamos aí na quinta-feira a nossa viagem missionária, a partir de um seminário da Semana Missionária, né, aí em Santa Inês, aí com o pastor Raifran, pastor Diego Loyola. Foi um trabalho assim muito abençoado. Em seguida fomos a Presidente Médici aí com o pastor Isaías, de onde seguimos para a aldeia Axequerindá, da etnia Kaapó. Estivemos aí com os nossos índios. Nessa foto aí nós estávamos com as nossas lideranças, né, indígenas, né? Dá para voltar um pouco aí a foto em que a gente tá junto aí com os nossos líderes indígenas. Pronto. Aí são os líderes indígenas hoje da igreja Kaapó, uma igreja nascente, com um trabalho muito lindo. Nós temos aí o Tapiaí, né, que está de frente para a gente, um indígena Kaapó. Pronto, aí a foto está melhor. A gente estava aí com os irmãos Kaapó, que lideram uma nova igreja, a igreja entre o povo Kaapó. Hoje um trabalho crescente, grande, já são mais de 200 índios crentes aí, e nós glorificamos a Deus. Foi um momento muito especial, ali com os nossos irmãos Kaapó, o pastor Isaías, lá de Presidente Médici, com a gente, é o nosso promotor de missões naquela região, parte da nossa equipe Semadema, e foi um momento muito agradável. Interessante que eles não falam português, né? Ainda falam apenas na língua Kaapó, pouquíssimo mesmo, falam português. E os trabalhos estão sendo feitos aí todo dentro de um contexto cultural, na língua, o formato do culto, uma coisa linda de se ver. Então foi assim um momento muito agradável, cultuar a Deus com os irmãos Kaapó. Irmãos, é um outro mundo dentro do Brasil, muito interessante, não é? Então, vamos lá, mais algumas imagens aí dessa nossa visita, não é? A aldeia Axequerindá e a etnia Kaapó. O Tapiaí, que está aí de frente, ele dirige uma outra aldeia. Aí a gente já estava de volta no almoço, né, em Centro do Guilherme, de onde nós seguimos para Santa Luzia do Paruá, aonde estivemos em um trabalho ali muito abençoado, uma conferência missionária, né? E foi um momento muito agradável. Eu não sei se tem a foto aí também, a gente esteve visitando o missionário David Correia, não é? David Correia, no campo de Presidente Médici. Fomos lá visitá-lo e foi um momento muito agradável. Pena que houve um incidente, a esposa dele não passou bem ali próximo ao almoço, e eles estavam assim tão desejosos por esse momento, né, para a gente estar juntos aí, e lamentavelmente houve esse pequeno incidente, mas tudo transcorreu normal e foi muito, muito bom a visita ali à casa do missionário David Carneiro. Eu acho que foi aí nessa foto, porque David não pôde estar com a gente, o pastor Isaías estava lá com a gente, está aí ao ladinho, o pastor do campo, e foi muito bom, né, esse momento. A nossa estada também em Centro do Guilherme, nós fizemos ali o lançamento oficial da mobilização missionária 2021, não é? O lançamento oficial da mobilização 2021.
Estávamos aí na AD em Centro do Guilherme, aí o pastor... congela a imagem aí um pouco, essa imagem anterior. Aí nós temos o pastor Jean, da AD em Centro do Guilherme, que nos recebeu naquele momento para o seminário missionário e também o lançamento, né, da Mobilização Missionária 2022, e ao lado o pastor Ney, da quadra 45, ali na região de Centro do Guilherme, com alguns obreiros ali do campo da quadra 45, e foi um momento muito especial. Podem passar aí a imagem. A gente, com o lançamento, com a igreja, muitos obreiros ali presentes no momento aí do lançamento da Mobilização Missionária 2022 na AD em Centro do Guilherme. Então foi uma viagem muito produtiva, onde entregamos material da mobilização. Aí estávamos com a equipe, né, de obreiros, Centro do Guilherme, por ocasião desse seminário, e também do lançamento oficial da Mobilização Missionária 2022. E em Santa Luzia do Paroá, por ocasião do seminário, também organizamos ali com os promotores a entrega do material. Quinta-feira teremos uma edição do projeto Didasque, o projeto ministerial daquela região, e nós vamos estar aí representados pelos nossos promotores, pastor Salles e pastor Isaías, que estarão trazendo uma palavra representando a nossa Semadema e também, não é, entregando o material da mobilização naquela região. Então nós vamos para a palavra agora com o pastor Anderson. Após esse relato aí, nós temos algum relatório do campo missionário já para esta live, ou só para a próxima, não é? Nós vamos estar, além da nossa agenda semanal, da nossa agenda de atividades da semana, também está trazendo relatórios. A partir da outra live, nós vamos estar aqui compartilhando relatórios, né, do campo missionário, não é? Então, a partir da outra live, a gente já vai estar aí com a apresentação de relatório dos nossos missionários, o que está sendo feito no campo missionário, as atividades dos nossos missionários. E para esse momento, a gente recebe o pastor Anderson Cavalcante, meu grande amigo pastor Anderson. Pai do Senhor, prazer grande te receber em nossa live para esse momento especial aqui, com todos que nos acompanham. Satisfação é nossa poder participar. Quero cumprimentar o pastor Francisco, nosso grande amigo, e a todos os irmãos que acompanham a Rádio Maná, o programa Missões em Foco. É uma alegria muito grande estar aqui e poder compartilhar convosco nesse momento especial. Muito bem, pastor Anderson. Eu estava agora há pouco relatando aqui, não é? O relato das nossas atividades essa semana foi uma viagem assim muito produtiva, incrível a experiência. O pastor Isaías, que foi com a gente, ficou maravilhado desse contato com a igreja Caapó, a igreja indígena Caapó. Foi esse um momento muito especial para a gente. E os seminários foram trabalhos muito bons, lançamento da mobilização missionária, e foi algo muito especial, e nós glorificamos a Deus por tudo que a gente está vivendo. Hoje, pastor Anderson, a gente está trabalhando aqui na nossa live o tema: a importância da oração e do jejum na tarefa de ganhar almas. E o nosso bate-papo aqui é em torno do Nordeste para Cristo, também da nossa mobilização missionária que estão aí por vir. E a gente vai também dar uma palhinha aí sobre o nosso fórum, né? São esses três assuntos. Então a gente vai por data de proximidade aí. Como o mais próximo é o fórum, né? E você é um dos entusiastas aí do nosso fórum do Nordeste, e está acompanhando aí todas as reuniões e acompanhando toda a movimentação. Qual é a sua visão acerca do fórum deste ano aí? Como você vê? Como é que está a sua expectativa aí para o nosso fórum? Pastor Francisco, na realidade a gente está muito animado e muito feliz também pela oportunidade de poder receber aqui em terras maranhenses essa 17ª edição do Fórum de Missão do Nordeste. A gente tem compreendido na realidade a dimensão desse trabalho, a dimensão que esse trabalho tomou e a maneira como esse fórum tem influenciado de maneira muito positiva
o trabalho missionário em toda a região Nordeste, por que não dizer até no Brasil. As ideias, as discussões as resoluções do Fórum têm servido para nortear muitas das ações missionárias realizadas pelas igrejas, e nós estamos felizes porque o Fórum é um movimento que a cada ano cresce, envolve cada vez mais igrejas, secretarias de missões, convenções, e receber esse fórum aqui no Maranhão é algo para nós muito especial. A nossa expectativa é muito boa, estamos aí crendo que será provavelmente o maior fórum, né, de todos os tempos, e especialmente no tocante ao comparecimento, né, de irmãos que estarão presencialmente conosco lá em Barreirinhas. Então o coração já está acelerado e apesar do desafio ser muito grande, porque não é fácil nós recebermos aqui no Maranhão esse trabalho, nós teremos aí vários presidentes de convenções, e, enfim, várias figuras muito relevantes no contexto assembleiano nordestino. Isso tudo aumenta a nossa responsabilidade, mas a gente está feliz mesmo por poder receber esse trabalho aqui no Maranhão. Muito bem, pastor Anderson. Com relação à nossa mobilização missionária, nós estamos aí também nos aproximando e trabalhando aí, não é? Eu estou sem o retorno aqui da minha imagem. É delay? Só um momentinho aí. Muito bem. Como eu dizia, nós estamos aí nos aproximando, não é, da mobilização missionária. É outro ponto alto. Eu tenho dito que a mobilização missionária ela é o dia D do movimento missionário maranhense, né? E a mobilização é um dia com Deus em favor do mundo. Um dia com Deus em favor do mundo. E a gente, pastor Anderson, vem trabalhando muito no sentido de conscientizar a igreja a respeito da necessidade de fazermos o grande clamor da igreja estar unida nesse dia de oração e jejum por missões. A nossa secretaria está enviando para todas as igrejas, né, esse guia de oração, Então, a gente tem percebido que não tem sido fácil. Muitas vezes as igrejas se envolvem com outras programações e a gente tem tido muita dificuldade para que nos unamos em torno dessa programação que estamos propondo. Porque a mobilização, ela tem uma proposta. Em Minas Gerais, a proposta é o Dia com Deus, um dia com Deus em favor do mundo, não é? Então, eu gostaria que você nos falasse sobre a relevância da mobilização para o nosso movimento missionário e destacando aí tanto a campanha de oração, que esse é o nosso tema agora, não é? A campanha de oração, o tema aqui da live, a importância do jejum, da oração e do jejum na tarefa de ganhar almas, e também a importância dessa oferta para o nosso movimento. Pastor Francisco, eu quero inclusive louvar a Deus e parabenizar o senhor pela iniciativa de trazer um tema tão relevante como esse para essa live. Sem dúvidas, a oração ela é um fator primordial. Já é primordial na vida do cristão, na vida do crente, e sem dúvidas não dá para pensar em missões, num trabalho missionário profícuo, onde de fato nós possamos ver resultados, sem falarmos no fator oração. A Bíblia ela é recheada de exemplos de como a oração ela sempre foi colocada como algo importantíssimo na vida dos grandes homens de Deus. O próprio Jesus deixou esse exemplo de maneira muito clara, muito embora sendo filho de Deus, mas tinha uma vida de oração e até mesmo diante de decisões importantes que precisou tomar, ele fez questão de orar, como foi no caso da escolha dos 12 apóstolos. A Bíblia relata que ele passou uma noite em oração. Então, a oração, sem dúvidas, ela é indispensável, né? A referência que o senhor colocou muito bem do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 20, quando ele fala ali de batalha, né? Ele está falando ali de batalha, ele está falando de batalha espiritual, está falando de um armamento, de um equipamento espiritual que está à disposição do crente para que nós possamos lutar essa guerra espiritual. E a gente pode trazer isso para o contexto missionário, que é um contexto de batalha.
é um contexto de batalha espiritual e uma batalha muito intensa, inclusive. Muitos dos nossos missionários estão em lugares onde, de fato, existem barreiras espirituais fortes, poderosas, que precisam ser quebradas para que o nome do Senhor venha a ser anunciado com liberdade e as pessoas possam ter oportunidade de conhecer a Cristo, né? Pessoas que estão, de fato, realmente escravizadas debaixo de situações espirituais realmente muito difíceis. E a oração, sem dúvidas, é importante. E a colocação que o senhor fez muito bem, de que Paulo fala disso e conclui pedindo oração, né? Dizendo que a gente precisa orar em todo o tempo e orar por ele, né? Ele pede naquele texto que a igreja orasse por ele, né? Para que fosse dada a ele exatamente essa ousadia, essa intrepidez, e, né, com confiança, para que ele pudesse anunciar a palavra de Deus. A gente vê isso também na vida da igreja primitiva. Eu me recordo do episódio quando os discípulos, os apóstolos Pedro e João, são libertos da prisão depois daquele episódio da cura do coxo na Porta Formosa, e por conta daquilo eles são presos. A repercussão no meio do povo foi muito grande, as autoridades então prendem, ameaçam, soltam no outro dia, e eles retornam para a congregação, para o meio dos irmãos, e lá oram a Deus, né? Oram, e a oração deles é muito interessante. No verso 29 do capítulo 4 de Atos, eles pedem a Deus ousadia, né? Algumas versões traduzem por intrepidez. Na realidade, é uma palavra grega que significa exatamente isso, paresia, né? Uma palavra que significa falar abertamente, falar com franqueza, falar sem mascarar a verdade, né? Traduzindo assim para um ditado popular em nosso meio, seria falar a verdade, doa em quem doer. Então, a igreja ora pedindo exatamente essa autoridade para pregar. Então, por aí a gente percebe que não há como fazer a obra missionária sem essa autoridade dada pelo próprio Deus. E a gente alcança essa autoridade através da oração. Então, finalizando essa nossa fala sobre esse tema, eu considero que a mobilização missionária é uma oportunidade não apenas de contribuição financeira, porque alguns às vezes pensam que é só isso, mas na realidade a oferta, a contribuição financeira é uma parte da mobilização. A mobilização, como o senhor mesmo colocou, consiste em um dia de oração, de jejum, de clamor em favor do mundo, em favor da obra missionária. Então é importantíssimo que as igrejas entendam que não é apenas contribuir. A contribuição é importante, é relevante, é indispensável, nós precisamos dela para fazer missões, mas de fato é um dia em que nós precisamos unir essa rede de intercessores em todo o estado do Maranhão, para nesse dia, de fato, consagrar a vida a Deus em jejum, em oração, buscando ao Senhor, com base nos propósitos já pré-definidos e que são divulgados para as igrejas, né, através desse guia de oração elaborado pela Semadema. Então fica aqui a nossa palavra de incentivo aos pastores, aos líderes de igrejas, aos secretários de missões, para que façam desse dia realmente um dia com Deus em favor do mundo, que é a proposta da mobilização missionária. Muito bem, pastor Anderson. Nós temos procurado... Estou sem retorno aqui, obrigado. Nós temos procurado seguir com o movimento missionário maranhense nessa linha. A gente vem realizando com uma certa frequência as consagrações missionárias. Eu tenho primado por tentar envolver obreiros, não é? Obreiros, porque nós sabemos a importância da liderança está dentro desta visão, né? Além do mais, nós temos trabalhado também com a rede de oração, E a rede de oração hoje já conta com aí em torno de 1.000 pessoas que fazem parte desse movimento. E nós estamos aí trabalhando para estarmos mais juntos nesses movimentos de oração. Então, a mobilização, ela tem essa proposta de ser um dia com Deus em favor do mundo. E ela é formada por basicamente 2 ações, não é? O dia de oração e jejum e a arrecadação da oferta dos envelopes personalizados. Mas, pastor Anderson, em âmbito de Nordeste, nós estamos aí com o Nordeste para Cristo, que é uma mobilização evangelística antecedida de uma grande campanha de oração e jejum. Então eu quero que você finalize aqui a tua participação,
dentro dessa temática que nós estamos trabalhando, a importância da oração e de jejum na tarefa de ganhar almas. Porque vem aí o Nordeste para Cristo, 10 de agosto a 10 de setembro, que é essa grande campanha, essa grande mobilização evangelística, antecedido de um mês de oração e jejum. Então, vamos concluir a tua participação com essa fala sobre a grandeza desse trabalho, os resultados de estarmos juntos, né, numa campanha de oração em prol de salvação de almas. Pastor Francisco, o Nordeste para Cristo, como o senhor bem colocou, é uma campanha que hoje, pela graça de Deus, contagiou todo o Nordeste. E, na realidade, a gente entende que foi uma expansão, digamos assim, para todo o Nordeste, exatamente dessa visão que já existia dentro da mobilização missionária realizada aqui no Maranhão pela Semadema. A Semadema, desde quando começou essa mobilização missionária, colocou como um dos pontos centrais a questão da oração e do jejum em favor da obra missionária. E essa visão acabou também sendo passada para o Fórum de Missões do Nordeste, e a campanha Nordeste para Cristo, ela seguiu essa mesma linha, né? Colocando a importância do jejum e da oração. Exatamente por isso nós fazemos uma campanha de 31 dias, como o senhor mesmo colocou. São 31 dias em que a Assembleia de Deus no Nordeste, ou as Assembleias de Deus do Nordeste, são convocadas a orar, né, por propósitos específicos contidos em um guia de oração pelo Nordeste, ou seja, toda a Assembleia de Deus do Nordeste nesse período se une num só propósito, diariamente orando em favor dos mesmos objetivos. Nós colocamos também no calendário os jejuns coletivos, em que, naquele dia, todos os crentes nordestinos são convidados a jejuar ao mesmo tempo, no mesmo horário. Então é algo impactante. Espiritualmente, nós não podemos dimensionar o impacto disso no reino espiritual e no reino de Deus. E a igreja ela é convidada exatamente para esse momento de oração. São 31 dias orando ao Senhor nosso Deus, e isso culmina com um dia de impacto evangelístico. Aí nesse dia, a gente sai das 4 paredes do templo e vamos para as ruas, vamos para os bairros, para as cidades, para os povoados, vilarejos, enfim, vamos pregar a palavra de Deus e ganhar almas para Jesus. E os resultados, pastor Francisco, que a gente tem visto nas últimas edições desse projeto, é algo assim que deixa a gente, de fato, muito feliz. E a gente percebe o quão importante é, de fato, a igreja orar, né, se preparar espiritualmente, através do jejum e da oração, para em seguida partir para um trabalho que não é um trabalho feito com sabedoria humana, feito com estratégias humanas, né, com expertise humana. É um trabalho espiritual, é um trabalho de Deus, é um trabalho que requer preparo espiritual, e é exatamente por isso que a gente convoca a igreja para 31 dias de oração, para depois fazer um impacto de um dia evangelizando e ganhando almas para Jesus. Os resultados são fantásticos, são milhares de decisões, milhares de pessoas evangelizadas, milhares de cultos realizados, cruzadas. Então, é um dia em que realmente a Assembleia de Deus do Nordeste sacode, né, as estruturas da região Nordeste através da pregação poderosa do Evangelho. Então, fica já também o nosso convite para esse ano, as igrejas estarem participando conosco. Logo, logo teremos mais novidades sendo divulgadas em nosso site, nas redes sociais do Fórum, né, e já temos a data, né, 10 de agosto a 10 de setembro, em que as igrejas são convidadas nesse período a estarem conosco envolvidos nessa grande campanha, que eu sei que, mais uma vez, essa, se não me falha a memória, é a 6ª edição do Fórum, do Nordeste para Cristo, e será, mais uma vez, impactante para a glória de Deus, com certeza. Muito bem, pastor Anderson, nós queremos agradecer a sua participação aqui na nossa live de hoje, que Deus abençoe em nome de Jesus, e estamos juntos aí nessa caminhada missionária, né? Obrigado, meu pastor. Eu que agradeço. Um abraço ao senhor, a toda a equipe aí da Rádio Maná, a toda a equipe da Semadema, o pessoal que está aí nos bastidores aí tornando possível essa transmissão. Deus abençoe grandemente. A todos os irmãos que nos assistem, que o Senhor nosso Deus continue abençoando. Estamos juntos aí nas lides missionárias. Um abraço. Muito bem, meus irmãos, nós queremos nesta oportunidade cumprimentar vários irmãos que estão com a gente aí, o Cleito Carvalho, lá de Milagres, acompanhando a nossa programação, o Gilmar Batista, do povoado Jejuí, muitos irmãos aqui de Lago da Pedra, a missionária Rosiane Araújo,
o Eronilson, lá do povoado Arroz, né? O diácono, o irmão Cirlândio, o Edson Costa, lá de Timon. Muitas pessoas já participando com a gente, lembrando você que nós ainda estamos, por assim dizer, com uma live experimental, não é? Mas já está dando aqui para a gente sentir o que Deus vai fazer através dessas lives. Nós estamos nos propondo a fazer destas lives um encontro do movimento missionário a cada segunda-feira, com informações do campo missionário, com reflexão bíblica, com testemunho missionário, enfim, será uma bênção de Deus. E eu quero finalizar a live de hoje apresentando a nossa agenda da semana. A Semadema, esta semana, estará numa viagem missionária ao estado do Piauí para participar de uma inauguração de um templo, o primeiro templo de 10 templos que a nossa Secretaria Nacional de Missões, a Sename, está se propondo a construir em regiões muito carentes do nosso país. E essa inauguração ela contará com a presença do presidente da nossa Convenção Geral, pastor Wellington Júnior, pastor José Carlos de Lima, presidente da Umadene, também da AD na Paraíba, João Pessoa, e várias outras lideranças. E nós vamos estar ali representando o nosso movimento missionário maranhense neste trabalho importante que será aí o projeto piloto para as demais construções pelo Brasil afora. Nós ficamos por aqui com a edição da nossa live de hoje. Que Deus abençoe sua vida. A gente volta segunda com mais uma live, com mais um encontro do movimento missionário maranhense aqui pela nossa Rádio Maná Web. Até lá, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento, pela companhia de todos que estiveram conosco. Fica conosco, eu te peço, em nome de Jesus. A todos uma boa tarde na paz de nosso Senhor Jesus.